Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denis Rocha e esse é mais um vídeo aqui do canal Plantão da UBMEP 2023. Bom, continuamos aqui com a prova de 2006, nível 2, que corresponde a oitavos e nonos anos. As questões de hoje, 13 a 16. Bom, esse é o sétimo vídeo dessa série do Plantão da UBMEP, então obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e muito obrigado por assistir esse vídeo. Bom, essas são as 4 questões que nós vamos fazer nesse vídeo, começando aqui pela questão número 13. Uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada, conforme indicado, formando a figura plana da direita. Qual a medida do ângulo X? Bom, nesse caso, se a gente pegar aqui essa dobra, aqui estava o retângulo original. Então, se esse ângulo aqui é de 50 graus, ele foi projetado aqui para cima. Então, aqui também é 50 graus. Né? É a mesma abertura, porque eu só dobrei o papel, ou seja, o ângulo ele foi projetado aqui. Então, e ele quer saber aqui a medida do ângulo X. Nesse caso, a gente tem uma relação aqui que é a soma desses 3 ângulos, que como era um retângulo, né? Então isso daqui era uma reta, ou seja, esses 3 ângulos formam um ângulo raso. Então esse ângulo raso é de 180 graus. Então como aqui 50 mais 50 dá 100, então esse ângulo só pode ser 80. Eu poderia fazer até uma equação, né? O ângulo que eu quero descobrir mais 50, que é 100, é igual a um ângulo raso, que é 180 graus. E aí vem a pergunta, qual o número que eu somo com 100 que resulta em 180? É 80, né? É que seria necessário fazer subtração de 100 dos dois lados. Então, x igual a 80 graus. Certo? Então, nesse caso, a alternativa C, na questão 13. Próxima questão, 14. Uma professora distribuiu 286 bombons igualmente entre seus alunos da sexta série. No dia seguinte, ela distribuiu outros 286 bombons também igualmente entre seus alunos da sétima série. Os alunos da sétima série reclamaram que cada um deles recebeu 2 bombons a menos que os alunos da sexta série. Quantos alunos a professora tem na sétima série? Bom, nesse caso, a gente tem o seguinte, vamos pensar, para descobrir o número de alunos, eu posso pensar no número de bombons que cada um recebeu, e aí eu pego 286 e divido por esse número, e aí eu vou ter o número de alunos. Então, no caso da sexta série aqui, ela dividiu, cada aluno recebeu X bombons. Então, o número de alunos pode ser escrito como 286 dividido por x. E no caso da sétima série, cada aluno recebeu 2 bombons a menos do que os alunos da sexta série. Então, x menos 2. E aí, então, o número de alunos pode ser escrito como 286 dividido por x menos 2. Bom, nesse caso, eu sei que o número de alunos aqui da sexta série, 286 sobre x, da sétima série, 286 sobre x menos 2. E aí, então, o que eu posso pensar? Se eu pego esse número 286, quem são os divisores dele? Então, vamos pensar, divisores de 286.
Se eu pego 286, posso fazer a fatoração por 2, dá 143. Depois não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 11. Por 11 dá, vai dar 13. 13 por 13 dá 1. Essa aqui é a fatoração, certo? Então os divisores aqui são o 1, que é divisor de todos os números, o 2, que eu usei aqui para dividir o 286, e todas as possibilidades de combinação aqui, né? Como, por exemplo, o próprio 11 e o 13, só que 2 vezes 11 é 22, também vai ser divisor. 2 vezes 13 vai ser também 26, também vai ser divisor. Depois o 143 e o próprio 286. Por que eu estou pegando os divisores aqui? Porque o número de alunos aqui, em ambos os casos, é um número inteiro, é um número natural. Então, se eu descobrir os divisores naturais do 286, eu consigo avaliar com base que o x em relação a x menos 2, que é o número de bombons, certo? Então, por quê? X tem que dividir 286 e x menos 2 também. Então, nesse caso, o x e o x menos 2, eles estão, a diferença entre eles é de 2 unidades. Né? Então, aqui, de 1 para 2, tem diferença de 1 unidade, não pode ser. De 2 para 11, tem diferença de 9 unidades, não pode ser. E de 11 para 13, a diferença aqui é de 2 unidades. Então, aqui poderia ser. De 13 para 22, não poderia, porque dá 9. 22 para 26 não poderia, porque dá 4. E aí, de 26 para 143 dá mais de 100, assim por diante. Então, as únicas opções aqui nesse caso são o 11 e o 13. Então, isso quer dizer o quê para a gente? Quer dizer que em relação a isso, vamos pensar aqui, ó. Se o x é 13, x menos 2 é igual a 11. Então, nesse caso do 7º ano, eu não quero o número de alunos, que é a pergunta, né? Quantos alunos tem na 7ª série? Então, eu vou pegar e fazer essa conta, 286 dividido por 11. Então, se eu pego aqui, ó, 286 dividido por 11, aqui 2 vezes 11 é 22, né? 22 para 28 sobra 6. Abaixo 6, 66 vai dar 26 e não sobra nada. Então, nesse caso, eu sei que são 26 alunos, no caso, na 7ª série, tá? Então, a resposta certa é a letra D. Então, essa questão da divisibilidade ela é bem importante nesse exercício, né? Porque trata-se de números inteiros, então eu poderia estabelecer esse método, tá? Bom, questão número 15. 3 casais de namorados vão sentar-se em um banco de uma praça. Em quantas ordens diferentes os 6 podem sentar-se de modo que cada namorado fique ao lado de sua namorada? Bom, aqui a gente tem o seguinte, né? Considerando que esses casais são formados aqui por um homem e uma mulher, e de acordo com o que o exercício está falando, mas não necessariamente poderia ser assim, né? Há múltiplas formas de formação de casais. Então, nesse caso, o que a gente vai pensar? Eu vou pensar que os casais aqui, ó, esse aqui eu vou colocar como A, B, C, D e E, F. Então, aqui, AB, CD e EF. Eles, obrigatoriamente, eles vão ter que se sentar juntos. Então, eu tenho 3 blocos aqui, vamos chamar assim, tá?
Então, nessa primeira posição, quantos desses 3 casais vão poder sentar? Vão poder sentar os 3, ou AB, ou CD, ou EF. Só que a partir do momento que um já está ocupando essa primeira posição, quantos vão poder ocupar a segunda posição? 2. E por último, a partir do momento que 2 já estiverem aqui, só resta 1, tá? Só que aqui a gente tem uma variação desse problema. Porque imagina que se você formou o casal aqui, se você colocou na primeira posição AB, se você trocar essa posição para BA, eles ainda não vão continuar juntos? Vão. Então aqui eu tenho uma permutação desses dois, aqui seria 2 vezes 1, né? Aqui também, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Que vai dar 2, né? Só tenho 2 posições, AB ou BA. Então, o resultado final aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, e 2 vezes 2 vezes 2, porque aqui não preciso multiplicar por 1, que é elemento neutro, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 8, 48. Isso daqui é o princípio multiplicativo. Tem outros vídeos aí no canal de análise combinatória que explicam um pouco desse princípio aqui para resolução de problemas de análise combinatória, tá? Bom, então resposta nesse caso, letra E, certo? Bom, na questão 16, a gente tem aqui que para montar um cubo, Guilherme recortou um pedaço de cartolina branca e pintou de cinza algumas partes, como na figura ao lado. Qual das figuras abaixo representa o cubo construído por Guilherme? Bom, aqui nessa figura tem algumas características, né? Que aqui, por exemplo, posso destacar essa cinza que está lateralmente aqui com essa outra cinza. E essa peça branca também está lateralmente com essa outra branca. E elas vão ficar obrigatoriamente em lados opostos, né? Faces opostas, porque aqui, vamos supor que a branca é a base, essa e essa vão ser as laterais, e essa aqui vai ficar a parte de cima, a cinza, né? Então, por exemplo, na A aqui, ó, já não pode ser, porque elas estão aqui, as duas, nessa posição, e não tem como, elas vão ficar em faces opostas, tá? Na B, agora eu vou ter que avaliar essas que estão com duas faces, dois pedaços diferentes, cinza e branca em cada face, ou seja, as faces aqui, teoricamente, laterais. Se elas vão ficar todas lateralmente, elas não vão ter como ficar com intersecção dessa forma, uma lateral à outra, então aqui obrigatoriamente essa daqui teria que ser ou duas brancas ou duas cinza. Então na B também não pode ser. Vamos avaliar a letra C agora. Na letra C, as duas brancas estão aqui. Então lateralmente eu teria que ter uma cinza aqui e uma branca. Então seria essa, uma cinza e uma branca. E na lateral, essa cinza ficaria aqui, ó, né? Essa cinza que seria projetada aqui, quando elas se encontrassem. Então faz sentido, porque elas estão se encontrando aqui. Então essa daqui possivelmente seja a resposta certa. Vamos ver a B, a D e a E agora. A D, ela tem aqui as duas brancas, né, que estão juntas. E aí ela tem, saindo daqui na mesma direção, uma branca e uma cinza. Isso não tem como, ó. Teria que estar assim, 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 assim. Então, não pode ser a D. E a letra E, vamos avaliar. Estamos com as duas cinzas nessa posição. Ela teria que ter, lateralmente, o mesmo padrão dessas daqui, ó, né? Então elas estariam, por exemplo, cinza aqui, grudada, né, na outra face. Então não tem como estar alinhada aqui, ó.
Não tem como encontrar duas brancas nesse sentido, né? Porque aí teria que ter uma branca aqui, por exemplo, teria que ter uma outra branca aqui, ó, nesse espaço inteiro. Aí sim elas ficariam lateralmente unidas, tá? Então não pode ser também a e essa, então, alternativa C, tá bem? Os problemas de geometria espacial sempre caem nessas provas, viu, pessoal? Bom, gente, obrigado aí por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!